Olá, pessoal! Eu sou a Pro Gabi do Matemática Sem Trauma. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui você aprende matemática de forma simples, com explicações passo a passo e sem complicação. Então, pegue o seu caderno, a sua caneta e venha aprender comigo. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos aprender a calcular os ângulos internos dos polígonos regulares. Primeiro, vou mostrar o raciocínio geométrico utilizando figura. Depois, vou mostrar uma forma mais rápida de encontrar a resposta. Assim, além de saber as contas, você também vai entender de onde elas surgem. Bora começar? Vamos começar com um pentágono regular. Observem que ele possui 5 lados. Primeiro, vou marcar o ponto central do polígono. Agora, vou ligar esse ponto central aos vértices. Percebam que foram formados 5 triângulos isósceles. E isso acontece por quê? Porque a quantidade de triângulos formados dentro do seu polígono corresponde ao número de lados deste polígono. Agora, vamos analisar os ângulos centrais. O que é ângulo central mesmo, galerinha? Ângulo central é o ângulo formado no centro, ok? Como uma volta completa representa, mede 360 graus e o pentágono foi dividido em 5 partes iguais, vamos calcular o valor de cada ângulo central. Então, eu vou pegar 360 e eu vou dividir por 5. 360 dividido por 5. Quanto é que dá? 72 graus. Portanto, cada ângulo central deste meu polígono mede 72 graus. Agora, vamos fazer o quê? Vamos analisar um dos triângulos. Então, eu venho aqui, vou dar um zoom no nosso triângulo. Então, eu coloco ele aqui. O que nós devemos lembrar? Que se o nosso triângulo, como eu disse lá no início, ele é um triângulo isósceles, significa que ele tem 2 lados iguais. E se ele tem 2 lados iguais, o ângulo formado na sua base, os 2 ângulos formados na sua base têm mesma medida. Ok? Então, eu estou aqui anotando no nosso triângulo todas as informações que nós temos. A gente sabe que esse ângulo agudo mede 72 graus. Agora, vamos fazer o quê? Encontrar a medida desse ângulo formado aqui na base. Para isso, utilizamos o quê? A propriedade da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. O que essa propriedade fala? Ela fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo, independente do tipo de triângulo que você tenha, sempre dá 180 graus. Então, eu vou pegar 180 graus e eu vou tirar o valor que eu já tenho. Qual é o valor que eu já tenho? 72. Então, quanto é que dá este valor? 108 graus. Como a gente sabe, você pode observar aqui que como esse polígono é regular e esses ângulos possuem a mesma medida, não são 2 valores iguais? Então, eu pego 108 graus e eu vou dividir por 2. Qual é o valor de cada ângulo da base do nosso triângulo? Cada ângulo da base, então, aqui mede 54 graus, ok? Agora ficou fácil finalizar o exercício, porque transfere isso que você fez para o desenho anterior. Aqui mede 72 graus, aqui 54 e aqui 54, ok? Observe uma coisa muito importante aqui que eu vou falar agora. Esse segmento que você traçou, eu vou destacar aqui de vermelho. Quando a gente partiu aqui do nosso
ponto central e ligou com o vértice do nosso polígono, esse segmento, ele age aí como se ele fosse uma bissetriz. O que a bissetriz faz com o nosso ângulo interno? Ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais, não é isso? Então, observe que se esse triângulo é isósceles, esse triângulo aqui também é. Então, se eu for completar, aqui mede 72 graus, aqui 54 e aqui 54. Olha só o que é esta bissetriz, né? O que é esse segmento que funciona como se fosse a bissetriz, fez com o ângulo interno do meu pentágono. Dividiu ele ao meio. Observou que você já chegou na resposta? Vou mudar aqui a cor. Se eu pegar esse ângulo e juntar com esse, o que nós estamos formando aqui, galerinha? Estamos formando o ângulo interno do nosso pentágono. Quanto é que dá? 108. Como assim, Sora? Se você juntar esse pedaço mais esse, não é 54 mais 54? Ou seja, para encontrar o ângulo interno do seu polígono, basta pegar o ângulo da base do seu triângulo, que é formado dentro do seu polígono, e multiplicar por 2. Ou seja, qual é a medida do nosso ângulo interno do pentágono? 108 graus. Então, quando você realiza o exercício desenhando, você age desta forma aqui, ok? Mas vamos agora para o processo prático, o processo rápido. Eu quero que vocês observem uma coisinha. A gente partiu de qual cálculo? Do ângulo central. Então, para ser rápido, pelo processo prático, eu vou escrever aqui, ó, processo prático. Como é que você faz? Você vai pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados que tem o seu polígono. Se ele tem 5 lados, divide por 5. Se ele tem 6, divide por 6. Se ele tem 7, divide por 7. E assim por diante. Então, quanto é que dá 360 dividido por 5? 72 graus. E depois você vai pegar 180 graus, que corresponde à soma dos ângulos internos do seu triângulo, e vai tirar o valor que você tem. Quanto é que dá isso? 108. Chegou na sua resposta. Por quê? Porque eu não vou perder tempo pegando 108 e dividindo por 2, porque eu já sei que a soma dos dois ângulos do meu triângulo isósceles corresponde ao valor do ângulo interno do meu polígono. Deu para entender? Deu para linkar um com o outro? Ok? Então, vamos praticar. Próximo exercício. Agora, vamos analisar um hexágono regular. Quantos lados possui um hexágono regular? 6 lados. Então, você lembra? Qual é a primeira coisa que você faz no seu desenho, no seu polígono regular? Ah, Sora, eu lembro, você falou que é traçar o ponto central, não é isso? A gente marca o ponto central no nosso polígono. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? É unir esse ponto central com o vértice do seu polígono. Então, a gente vem aqui e começa a realizar essa divisão. Eu estou dividindo a parte interna do meu polígono em triângulos isósceles, ok? E percebe aqui, ó, dá uma analisada. Quantos triângulos foram formados dentro do seu polígono? 6 triângulos. Novamente, a quantidade de triângulos formados dentro do seu polígono corresponde à quantidade de lados que ele tem. Tudo bem? Fechou? O que a gente faz agora? Depois de marcar o ponto central, depois de unir o segmento do ponto central até o vértice, nós vamos calcular o valor de cada pedacinho do nosso ângulo central. O que é o ângulo central mesmo? Ângulo central é o ângulo formado no centro do seu polígono. Portanto, se eu tenho 6 lados, o meu ângulo central foi dividido em quantas partes agora? Foi dividido por 6. Então, a primeira conta que eu faço é 360 dividido por 6. Quanto é 360 dividido por 6? 60 graus,
ok? Então, a gente encontrou que aqui mede 60, 60, aqui 60, 60, 60 e 60. Se a gente somar tudo, quanto é que dá o nosso ângulo central? 360 graus, ok? E agora? Agora olha para o triângulo formado aqui dentro. Se ele é um triângulo isósceles, significa que esse ângulo aqui é igual a este. Não é isso, galera? É. Então, qual é a segunda conta que você faz? Você vai utilizar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, que quanto precisa dar? 180 graus. Então, você vai pegar 180 graus e você vai tirar o valor que você já tem. Quanto é que a gente já tem nesse nosso triângulo aqui isósceles? A gente já tem 60. Então, eu tiro 60 graus. Quanto é que vai dar isso? 120 graus. Fechou! Só que eu não posso esquecer que se o nosso triângulo é isósceles, significa que os ângulos formados na base têm o mesmo valor. Então, o que eu faço com o que sobrou? Eu vou dividir por 2. Então, a nossa terceira conta é 120 graus dividido por 2. Quanto é que dá aqui? 60 graus. Aí você marca. Aqui vale 60, aqui vale 60. Todos os seus triângulos não vai ter na base a mesma medida? Sim, professora. Então, quanto mede esse ângulo aqui? 60. Quanto mede esse ângulo aqui? 60. O que eu quero que você perceba, que eu já expliquei no slide anterior, que quando a gente une aqui do nosso ponto central até o vértice, esse segmento, ele está fazendo o que com o nosso ângulo interno? Ele está dividindo ao meio. Então, se ele está dividindo ao meio, significa que para eu encontrar o valor do ângulo interno do meu polígono, eu tenho que somar 2 vezes o valor desse ângulo formado por essa bissetriz no nosso triângulo. Não é isso? Quanto que é 60 graus mais 60 graus? 120. Então, a última conta que eu faço é pegar os 60 graus e multiplicar por 2. Qual é o valor que eu vou encontrar aqui? 120 graus. Perceba que você já tinha 120. Aí você dividiu por 2 para encontrar o valor do ângulo da base do seu triângulo e no final você multiplicou novamente por 2. Por quê? Porque esse lado do seu triângulo isósceles, ele age como se ele fosse a bissetriz do ângulo interno do seu polígono. Ou seja, ele divide no meio. Então, se eu tenho 60 de um lado, eu tenho 60 do outro, o nosso ângulo interno mede 120 graus. E acabou o exercício. Fechou? Sim, Sora, mas eu não quero perder tempo desenhando. Ah, você não quer perder tempo desenhando? Vamos fazer então o nosso processo prático, ok? E qual é o nosso processo prático? Você vai pegar o valor do ângulo central e você vai dividir pelo número de lados que você tem, ok? Quanto é 360 dividido por 6? 60. E depois? Depois você já vai calcular o valor do ângulo interno. E como você calcula o valor do ângulo interno? Você faz 180 graus menos o valor que você já tem. Ou seja, quanto dá? 120. Preciso perder tempo dividindo por 2 e depois multiplicar novamente para voltar no valor que eu já tinha? Não, porque o que a gente precisa perceber, e eu quero que você olhe agora no meu desenho. Quando a gente divide por 2, a base do meu triângulo tem 2 ângulos iguais aqui, que seria esse 60 e esse 60, não é isso? Então, a soma dos ângulos da base do meu triângulo corresponde ao ângulo interno do meu polígono. Fechou? Então, qual é o processo prático? 360 dividido pelo número de lados que você tem. E depois é só pegar esse resultado e subtrair de 180. Você chega direto no valor do ângulo interno do seu polígono regular. Certinho, amores? Então, fiz aqui um resumo da nossa aula de hoje, né?
Em todos os exemplos que eu dei, fizemos sempre o mesmo raciocínio. E qual foi este raciocínio? Primeiro, marcamos o ponto central do nosso polígono. Depois, ligamos esse ponto aos vértices, formando o quê? Formando os nossos triângulos. Em seguida, calculamos o valor de cada ângulo central, dividindo 360 graus pelo número de lados. Depois, utilizamos os 180 graus do triângulo para encontrar a soma dos dois ângulos da base. Como esses ângulos possuem a mesma medida, dividimos ele por 2. E, por fim, multiplicamos por 2 para encontrar o valor do ângulo interno do polígono. Mas percebam uma coisa, nós dividimos por 2 e depois multiplicamos por 2. Essas operações, elas acabam se anulando. Por isso, depois que entendemos o raciocínio geométrico, podemos utilizar apenas o método rápido. E qual seria esse método? Basta dividir 360 graus pelo número de lados que você tem e depois subtrair o resultado de 180. E assim encontraremos diretamente a medida do ângulo interno do nosso polígono. Além disso, quanto maior for o número de lados do polígono interno, maior será o valor do seu ângulo interno. Ok, turminha? Espero que esta aula tenha ajudado você a compreender melhor como calcular os ângulos internos dos polígonos regulares. Se gostou desta aula, deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com seus colegas para que mais pessoas possam aprender matemática sem trauma. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima aula. Beijos e tchau, tchau!